Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. O caso de hoje fala sobre amizades. E olha, eu diria que muitas vezes a gente pensa que aquela pessoa é nossa amiga, mas na verdade tá mais para amigo da onça. Vocês já vão entender sobre o que eu tô falando, mas antes, se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também mostrando o meu dia a dia. Vou pedir também logo no começo do vídeo que você deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Hoje nós vamos viajar lá para a Austrália, onde vamos acompanhar o triste caso de uma mulher chamada Renee. E esse caso vai nos alertar mais uma vez sobre os perigos da traição, manipulação e do tão falado catfishing. Bom, gente, a Renee Marsden nasceu no dia 15 de outubro de 1992 em Sydney, que é a cidade mais populosa da Austrália. A garota cresceu em meio a uma família amorosa, muito unida e solidária. Quando ela tinha apenas 2 anos de idade, os seus pais perceberam que a vida de casados já não estava mais funcionando e então deram entrada no pedido de divórcio. Apesar disso, eles se davam muito bem, se tornaram grandes amigos e isso ajudou bastante seus filhos a atravessarem a separação numa boa. Tudo assim, muito tranquilo, sabe? 3 anos depois, a mãe da Renee, chamada Teresa, conheceu um homem chamado Mark Marsden, com quem ela se casou em 2000. A Renee se aproximou muito do Mark, que se tornou oficialmente o seu padrasto. Quando ela completou 18 anos de idade, ela decidiu adotar o sobrenome do Mark, tornando-se, portanto, Renee Marsden. Quando estava na casa dos seus 20 e poucos anos de idade, ela foi descrita por seus familiares e amigos como uma jovem cheia de vida, animada, bondosa e muito batalhadora. Ela não ficava esperando as coisas acontecerem, caírem do céu e nem ficava no quarto se queixando da vida, se lamentando. Ela era aquele tipo de pessoa que se levantava e ia à luta. Afinal de contas, a vida não é fácil para ninguém, né, meus amigos? Problemas todos nós temos. Se a gente for deitar para esperar eles passarem, vai todo mundo ficar deitado numa cama eternamente. Bom, ela estava planejando se mudar da casa dos seus pais e dividir um apartamento com a sua prima, uma jovem chamada Stephanie, e ela já estava até organizando os preparativos para comemorar o seu 21º aniversário. Em sua vida amorosa, a Renee estava em um relacionamento com um rapaz chamado Braden Spat. O curioso, gente, é que esse cara estava na prisão. Apesar das dificuldades que isso implicava, eles pareciam estar muito apaixonados e a Renee fazia planos para se casar com ele assim que ele fosse liberado. O que aconteceu foi que o relacionamento deles começou em 2011, quando o tal do Braden foi apresentado a Renee pela melhor amiga de infância dela, uma jovem chamada Camila. A Camila já tinha namorado com ele no passado e disse que achava que os dois formavam um lindo casal. O que complicou tudo foi que alguns meses antes, o tal do Braden tinha se envolvido em um acidente de moto e a sua imperícia no controle do veículo causou a morte do seu melhor amigo. Ele esclareceu que foi considerado culpado pela morte do rapaz e precisaria passar uns anos no sistema prisional australiano. Os parentes da Renee ficaram muito preocupados com esse relacionamento, já que toda a comunicação que estava rolando entre o casal apaixonado era feita por mensagens de texto, com o Brandon usando um celular escondido dentro da prisão. Apesar de algumas conversas por telefone, a Renee não pôde visitá-lo porque ele havia perdido o direito a visitas para conseguir uma pena mais curta em um acordo que ele fechou com a promotoria. Mas mesmo com a distância, a relação parecia intensa e a Renee chegou a fazer uma tatuagem com o nome do Brandon no peito, demonstrando assim o seu apoio e comprometimento com o relacionamento dos dois. A mãe da jovem, a dona Teresa, estava extremamente incomodada com aquele relacionamento e sugeriu que a filha reconsiderasse aquela relação. A mulher teve pouco contato com o genro e nas poucas mensagens que eles trocaram, o rapaz tentava convencê-la
de que o amor entre ele e a sua filha era genuíno, lindo e precioso. Porém, o Braden frequentemente respondia às mensagens da Teresa como se fosse a René, o que deixava a mãe ainda mais preocupada, principalmente sabendo que, para isso, era necessário que ele tivesse todas as senhas das redes sociais da garota. A dona Teresa percebeu uma estranha mudança no comportamento da sua filha. Ela estava se isolando, não saía mais com seus amigos e só falava com o Brandon. Ela estava o tempo todo disponível para ele, como se não pudesse demorar e nem mesmo deixar de responder qualquer mensagem que ele enviasse a qualquer hora do dia ou da noite. A história tomou um rumo ainda mais sério em setembro de 2012, quando a Renee foi levada ao hospital pela mãe. Os registros médicos indicaram que ela havia tomado uma overdose de remédios durante uma crise emocional. Renee revelou que seu namorado tinha sido libertado da prisão em regime de liberdade condicional. No entanto, logo após a saída, ele se envolveu em uma briga com o próprio pai. As coisas saíram do controle e ele foi acusado de agressão. O resultado foi que ele voltou para a prisão por mais 2 anos. A Renee, gente, estava devastada porque tinha esperado tanto tempo por esse momento e agora tudo estava desmoronando novamente e ela não poderia ver o seu amado. A pressão emocional que a Renee sentia era intensa e o desgaste estava afetando a sua saúde mental. A mãe da jovem decidiu contatar o Brandon dizendo que ele precisava ser homem o suficiente para deixar a Renee viver a vida dela, especialmente agora que a situação estava tão complicada. O Brandon pareceu concordar totalmente e disse que, inclusive, entendia a questão e iria terminar aquele namoro o mais rápido possível. É evidente que isso deixou a Renee arrasada, mas como ninguém morre de amor, ela acabou superando e, com o passar do tempo, voltou a sair com seus amigos e até começou uma paquera com um colega de trabalho. O pedido de namoro veio na sequência e logo depois, em janeiro de 2013, os dois ficaram noivos. Quando Brandon soube disso, não demorou para começar a enviar mensagens para ela novamente. Ele não aceitava ver a mulher que ele tanto amava com outro cara. As coisas começaram a se complicar para Renee porque o Brandon, seu ex-namorado, não parava de mandar mensagens, mesmo com ela já tendo um novo noivo. Ele ameaçava o noivo dela, dizendo que mesmo que não estivessem juntos no momento, ele ainda era o dono do coração dela e que assim que saísse, eles voltariam a ficar juntos. Infelizmente, a habilidade do Brandon de mexer com as emoções da Renee fez ela voltar para ele. O seu noivo deu um ultimato: ou ela mantinha o relacionamento deles e pedia para Brandon parar de incomodá-los, ou ele não ficaria mais com ela. E foi assim que a Renee decidiu terminar o noivado e reatou com o Brandon, um cara que estava preso e que ela nem tinha tido contato físico. De março a julho, as coisas pareciam estar indo bem, mas a relação era cheia de altos e baixos. Em julho de 2013, eles ficaram um mês sem se comunicar. O Brandon estava prestes a ter uma audiência na justiça e não queria arriscar nada que pudesse atrapalhar a sua possibilidade de liberdade condicional. Esse mês sem contato foi muito difícil para Renee e todos ao seu redor perceberam como ela estava mal e devastada. Mesmo assim, ela continuava enviando mensagens na esperança de que o Brandon recebesse os seus recados e soubesse o quanto ela sentia falta dele. Finalmente, no dia 5 de agosto de 2013, a Renee recebeu uma mensagem do Brandon enquanto estava no trabalho. A sua amiga e colega de trabalho notou que ela estava visivelmente angustiada e nervosa. Para tentar acalmar os ânimos, a sua amiga sugeriu que elas tomassem um café. No caminho para a cafeteria, a Renee não conseguiu segurar as lágrimas e contou que o namorado tinha mandado uma mensagem pedindo um tempo. O Brandon não queria mais saber dela. Mas ela não iria desistir assim tão fácil. Quando era por volta das 2h45 da tarde, ela ligou para a prisão de Gurnee, mas não há registros do que foi dito nessa conversa. O que se sabe é que a partir deste momento, a Renee não teve mais contato com o Brandon. Quando chegou em casa, a sua mãe percebeu que algo estava errado, mas a filha se negou a contar o que estava acontecendo e se limitou a dizer que estava bem e tinha tudo sob controle. A Renee então se arrumou e disse que iria sair com umas amigas, mas garantiu que voltaria cedo. Mais tarde, a Teresa recebeu uma estranha mensagem da sua filha
dizendo que a amava e se desculpando. Mas naquele momento ela achou que a filha estava apenas fazendo uma demonstração de carinho. Quando ela tentou ligar para a filha, ela não obteve resposta. A Teresa então ligou para a melhor amiga da filha, a Camila, mas ficou sabendo que nem a Camila estava conseguindo contato com a Renée. A Camila então se encontrou com a Teresa e juntas elas saíram em busca de informações sobre a jovem. Elas foram em alguns lugares, como um McDonald's e uma casa em Glen Haven, onde, segundo a Camila, morava a irmã do Braden. Aparentemente não tinha ninguém na casa e o carro da Renée não estava lá. Então elas decidiram ir embora e no meio disso tudo a Teresa ligou para a delegacia local e denunciou o desaparecimento da sua filha. A polícia começou a investigar e fez algumas consultas com a operadora de celular da Renée e eles descobriram que o telefone dela havia desligado às 17 horas e 58 minutos próximo a Old South Head Road. Esse local é famoso por suas belas vistas, mas também é infame por ser um ponto onde muitas pessoas vão para lá para tirar suas vidas. Cerca de 50 pessoas por ano fazem isso por lá. E com essa informação, os policiais ficaram preocupados e foram até aquele local, chegando lá por volta das 8h45. Eles encontraram o carro da Renée na área, mas não havia sinais dela. As buscas, tanto por terra quanto por ar, não tiveram sucesso. No dia seguinte, o Mark e a Teresa foram ao local e a Teresa acabou encontrando os sapatos da sua filha. E isso só confirmou que a Renée realmente estava lá, saiu do carro e foi em direção à beira do penhasco. Com o estado emocional da Renée naquele dia, todos perceberam que algo terrível havia acontecido. Dentro do carro da jovem foram encontrados indícios que ajudaram os investigadores a entender a situação dela. Havia um cartão de Dia dos Namorados do Brandon e uma montagem de fotos deles que a Renée tinha feito. Além disso, ela escreveu "Eu te amo, Brandon" na janela do carro. Eles também encontraram um iPhone que continha muitas comunicações entre eles. As buscas na área não conseguiram encontrar a Renée e a investigação da polícia rapidamente se concentrou no relacionamento dela com o Brandon. Ao analisarem os registros telefônicos e conversas com a família e amigos dela, além de visitar o presídio em questão e investigar os casos criminais da promotoria, os policiais descobriram uma revelação bombástica e chocante. O Brandon Spatz simplesmente não existia. Isso mesmo, gente. O Brandon não era real. Apesar de não terem o telefone do Brandon, a polícia tinha o antigo iPhone da Renée. E quando tentaram desbloqueá-lo, eles não conseguiram e acabaram devolvendo o aparelho para a família. O irmão mais novo da Renée, de apenas 13 anos, sugeriu que eles comprassem um programa que poderia desbloquear e baixar todas as informações daquele telefone. Eles fizeram isso e conseguiram acessar os dados do aparelho, mas as mensagens estavam embaralhadas. O pai da Renée entrou em modo detetive e fez uma planilha para organizar tudo. Com isso, ele percebeu um padrão. Havia milhares de mensagens trocadas entre a Renée e o Brandon, além de um volume semelhante de mensagens entre a Renée e a sua melhor amiga, a Camila. A forma como o Brandon e a Camila se comunicavam era parecida, muito parecida, com muitos textos seguidos, enquanto um deles ficava em silêncio quando o outro estava enviando as mensagens. Ou seja, quando o Brandon enviava mensagens, a Camila não enviava. Isso fez com que ele suspeitasse que a Camila estava se passando pelo Brandon. Com a planilha em mãos, eles apresentaram as informações para a polícia, que também levou em conta a história da amizade conturbada entre a Camila e a Renée. E a essa altura, as investigações já tinham descoberto que elas se conheceram na infância em uma escola católica, e no início eram inseparáveis, mas com o tempo a dinâmica entre elas se tornou problemática. A Camila se tornou possessiva, chegando a assediar e até a agredir fisicamente a Renée. Era uma situação realmente preocupante. Quando a polícia descobriu tudo isso, eles chamaram a Camila para um depoimento. Ela chegou com uma declaração escrita à mão, pronta para apresentar. Nela, afirmava que a última vez que tinha falado com a Renée foi no dia 5 de agosto, quando recebeu uma mensagem de texto que dizia: "Desculpe por tudo.
Você sempre será minha melhor amiga. Espero que um dia você possa me perdoar, eu te amo. Quando perguntaram a Camila sobre o relacionamento entre a Renee e o Brandon, ficou claro que ela tentou se distanciar tanto do Brandon quanto da Renee. Ela disse que não sabia muito sobre o relacionamento porque a Renee não falava muito com ela sobre isso. Além disso, mencionou que elas não estavam se falando muito porque os pais da Renee não gostavam dela e não queriam que elas fossem amigas. É importante dizer que essa foi uma das razões pelas quais a Camila estava sendo entrevistada. A polícia já havia conversado com familiares e amigos da Renee e descoberto que ela tinha um comportamento obsessivo e controlador. No final da reunião, uma policial sênior entrou e pediu a Camila para ser honesta. Ela afirmou que tinha milhares de mensagens trocadas com a Renee e questionou se a Camila realmente não estava envolvida de alguma forma com a pessoa que se passava pelo Brandon. A Camila negou, dizendo que as pessoas achavam isso porque ela estava sendo mal interpretada. Mas sem provas concretas, gente, a Camila foi logo liberada. No dia seguinte, portanto, 26 de agosto de 2013, a família da Camila a levou para o hospital, preocupada com a sua saúde mental e o risco de fazer coisas erradas. Ela ficou em observação por alguns dias e foi liberada em 30 de agosto de 2013. Durante esse tempo, não parece que ela tenha dado qualquer indício de que sabia sobre o que aconteceu. Na verdade, parecia que ela não sabia de nada. A pressão da investigação policial e também o falecimento da sua amiga, sem dúvida, foi um fardo pesado para ela. O mês seguinte também foi de intensa investigação da polícia e em 23 de setembro de 2013 eles executaram um mandado de busca para localizar o celular que a Camila usava apenas para se comunicar com o tal do Brandon. Infelizmente, devido ao tempo que havia passado, a polícia não conseguiu encontrar o celular ou o chip. Naquela época, as operadoras de telefonia não mantinham os dados por muito tempo e tudo desaparecia após 7 dias. Contudo, eles conseguiram aprender outros itens que ligavam a Camila ao Brandon, como uma carta que a Renee tinha escrito para o Brandon. Essa carta estava rasgada e jogada no lixo, mas ainda na casa da Camila. Durante a busca, um policial se aproximou da Camila perguntando se ela queria conversar. A Camila, então, visivelmente perturbada, soltou uma bomba e disse que estava enviando mensagens para a Renee se passando pelo Brandon. Segundo ela, foi a Renee quem pediu isso para que parecesse que o Brandon era real. O policial ficou meio confuso e perguntou por que a Renee gostaria que ela fizesse isso, por que a Renee iria querer ser enganada. A Camila respondeu que não sabia, apenas fez o que foi pedido. A conversa logo se encerrou e a Camila não quis mais falar. Foi somente em 2019, com o avanço da tecnologia, que os investigadores conseguiram acessar todas as mensagens de texto entre a Renee e o Brandon. O que eles descobriram foi assim revelador. A Renee não fazia ideia de que o Brandon era, na verdade, a sua melhor amiga, a Camila. Um exemplo disso foi uma mensagem de março de 2013, onde a Renee expressava sua gratidão a Camila por aceitar o seu relacionamento com o Brandon, mesmo após a Camila ter namorado com ele antes. Era evidente que a Renee acreditava que o Brandon era uma pessoa real e não uma invenção da Camila. A verdade é que a Camila tinha uma obsessão doentia pela Renee e muitas pessoas ao redor delas já suspeitavam disso. No ensino médio, quando a Renee começou um namoro que todos aprovavam, principalmente a sua família, a Camila começou a dizer que o rapaz não era boa influência, dizendo que ele a usava e que na verdade não gostava dela. Com o passar do tempo, a mudança de comportamento da Renee era evidente. Ela começou a faltar à escola, a fumar e as suas notas despencaram. A Renee, que antes era extrovertida e confiante, tornou-se reclusa e calada. Em conversas com a sua prima, Renee revelou que às vezes a Camila era fisicamente agressiva com ela, o que levou a prima a ficar preocupada e até chegou a alertar a família. Isso resultou em um afastamento entre a Renee e a sua prima, que se sentiu traída por ter contado a situação para ela e ela ter exposto para a família. Muitos diziam que a Camila parecia querer algo mais do que a amizade com a Renee, mas a Renee não parecia disposta a isso. Mesmo assim, havia indícios de que a Renee se sentia pressionada a concordar com algumas interações físicas,
já que a Camila era muito mais imponente e incisiva ali no que ela queria, sabe? Ela chegava junto mesmo. A situação chegou a um ponto que as mães da Renee e da Camila se reuniram para discutir o comportamento da Camila. E eu acho que eu não preciso dizer, mas o namoro do ensino médio teve um fim e a causa do término com certeza foi a influência da Camila, que inventou até que o rapaz estava saindo com outras meninas escondido dela. Em 2019, a família da Renée teve esperança de que as coisas melhorassem quando ela começou a fazer um curso de cabeleireiro, mas a Camila decidiu se inscrever na mesma escola, continuando a sua obsessão. Durante esse período, a Renée conheceu um outro rapaz, e quando a Camila descobriu que ela estava namorando, começou a persegui-la, aparecendo no seu trabalho e até na sua casa, novamente dizendo que somente ela queria o melhor para Renée e que o homem não valia nada, que estava apenas usando a jovem e que não a amava de verdade. Esse ciclo de controle e obsessão da Camila simplesmente não tinha fim. As mensagens entre a Camila e a Renée foram analisadas pela polícia em outubro de 2011, revelando que a Camila se sentia usada, mencionando um relacionamento físico que elas supostamente teriam tido. A Renée tentou explicar que sempre haveria outras pessoas em sua vida e que a Camila não era a protagonista da sua história. A chegada do Brandon complicou ainda mais as coisas, pois ele também se mostrava possessivo e controlador, criando uma teia de manipulação que envolvia os três. Essa situação intensa e tóxica foi um verdadeiro labirinto emocional para a Renée, que se viu presa entre as exigências da Camila e as novas pressões que surgiram com o Brandon, que agora a gente sabe que era a Camila. Então a Camila estava pegando a Renée assim de todas as formas possíveis e acabando com a sua saúde mental, destruindo a mulher por dentro. Todo esse controle e obsessão se intensificou porque a Renée tinha passado as senhas das suas redes sociais para o Brandon sem saber que o Brandon não existia e que na verdade ela estava falando com a Camila. Então era uma enxurrada de mensagens e quando ela desabafava com o Brandon sobre o comportamento sufocante da Camila, na verdade ela estava contando para a própria Camila como se sentia sobre ela. E a Camila surtava, repreendendo a Renée, dizendo que ela deveria valorizar a amizade da Camila, mas quando dizia isso, não era o Brandon, né? A gente sabe, era a Camila falando sobre ela mesma, defendendo ela mesma. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Eu sei que pode ficar um pouco confuso, mas assim, tudo que o Brandon falava era a Camila que estava falando. Enfim, era uma teia, um emaranhado de mentiras e manipulações que estavam acabando com a saúde mental da Renée. Aliás, tudo isso gerava muitas brigas entre a Renée e o Brandon, já que ela não conseguia entender porque ele estava sempre do lado da Camila, defendendo a Camila. A gente sabe, né? Era a Camila. A situação era tão louca que depois de um tempo, o Brandon começou a aconselhar a Renée a se afastar da Camila, dizendo que ela poderia ser prejudicial. Só que era a Camila, né, gente, dizendo sobre ela mesma. A Renée, por outro lado, defendia a amizade, mesmo sentindo-se mal com a situação, e a tensão era palpável e a manipulação emocional da Camila se tornava cada vez mais evidente. Para complicar a situação ainda mais, havia uma foto do Brandon com a Camila que parecia provar que eles realmente se conheciam pessoalmente. Mas, de acordo com as análises forenses, a Camila editou uma foto de um homem desconhecido, inserindo-se nela para dar a impressão de que tinha mesmo namorado com o Brandon no passado. Quando a polícia investigou, descobriu também que o homem na foto nunca tinha visto a Camila e não tinha relação nenhuma com ela. Ele afirmou que o seu nome não era Brandon e que não tinha se comunicado com a Renée nenhuma vez na sua vida toda. Durante a investigação, a polícia encontrou tanto a foto editada quanto a foto original no celular da Camila. No entanto, quando questionada, ela negou ter se encontrado com o rapaz e disse que foi a Renée que editou a foto. O mais alarmante nisso tudo, gente, é que apesar de todas as evidências que ligavam a Camila a esse caso, ela não foi acusada de nada, porque na Austrália não existem leis específicas para punir o catfishing. Os investigadores conseguiram provas suficientes de que a Camila criou o Brandon, ela mentiu ao dizer que namorou ele, mentiu ao dizer que ele estava preso, mentiu para conseguir
as senhas das redes sociais da Renee, mentiu sobre a saída, sobre a liberdade condicional, sobre ele ter brigado com o pai e voltado para a prisão. Enfim, ela mentiu sobre tudo. A Camila mentiu exatamente sobre tudo. Ela manipulou a amiga e a fez de trouxa. Essa é a bem da verdade. Ela simplesmente destruiu a vida emocional da Renee, simplesmente fez com que a Renee perdesse a sua vida e simplesmente não aconteceu nada com ela. Durante 7 anos, a família da Renee lutou por justiça. O que aconteceu com ela não foi apenas uma mentira, foi um verdadeiro tormento emocional que levou, a essa consequência tão grave aí. Depois de anos de batalha, finalmente houve uma audiência formal, conhecida como inquérito, onde um legista investigou as circunstâncias da morte e suas análises foram acompanhadas por um médico psiquiatra. A Camila recebeu imunidade em troca do seu depoimento, o que deixou a família da Renee ainda mais frustrada. Durante o seu testemunho, a Camila se manteve firme em todas as suas mentiras, alegando que a Renee sabia que o Brandon não existia, mas que tinha pedido a ela que o interpretasse porque ela supostamente queria viver aquela ilusão. Ela tinha dependência emocional do Brandon e queria que ele existisse de alguma forma. Obviamente, isso tudo era completamente falso. A família da Renee afirmou que amava sua filha, independentemente de quem ela escolhesse amar. Ao final do inquérito, tanto o médico legista quanto o psiquiatra concluíram que a Renee não sabia que o Brandon não era real, mas não puderam recomendar nenhuma punição para Camila, que continuou livre, enquanto a família da Renee ficou totalmente devastada. É doloroso imaginar o que a família da Renee sentiu ao saber que a responsável por tudo isso poderia seguir a sua vida normalmente. Inclusive, depois da morte da Renee, a Camila encontrou um novo namorado chamado Michael e até se casou e tá bem feliz, viu? Esse caso, gente, levanta questões importantes sobre a necessidade de leis que protejam as pessoas de abusos emocionais como esse. Com o avanço da tecnologia, é crucial que haja regulamentações que impeçam esse tipo de manipulação. A família da Renee está lutando para que mudanças aconteçam. Atualmente, na Austrália, só é possível processar alguém por catfishing se houver prova de lucro financeiro obtido através da enganação. O mais bizarro para mim é que uma vida se perdeu por conta desse catfishing e a autora tá simplesmente livre, leve, solta, vivendo a sua vida da forma que bem quer. Gente, eu não sei se todos vocês sabem o que é catfishing, mas catfishing é basicamente essa questão de uma pessoa se passar por outra. Aqui no Brasil a gente usa aquele ditado do gato por lebre. Então, o catfishing é o gato por peixe. Então a pessoa se passa por gato sendo um peixe. Tá entendendo? É tipo uma alusão a uma pessoa se passando por outra pessoa. Basicamente isso. Acho que ficou claro. Bom, o que eu quero mesmo é saber a opinião de vocês sobre essa história toda. Eu fico simplesmente indignado, porque a Camila tá lá, livre, leve, solta. A Renee perdeu a sua vida. E na Austrália acontece muito disso. Vocês sabem que eu já contei vários casos de lá que simplesmente a justiça é totalmente ineficiente. Mas conta pra mim o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.